Jesus esteja conosco nesta noite. Peço a Deus, peço a espiritualidade que nos abençoe, que me intua particularmente, que as palavras aqui hoje proferidas possam ser úteis, possam auxiliar de alguma forma encarnados e desencarnados. O tema da noite: livre arbítrio e responsabilidade. Nós... Pode? Sem problemas. Nós, palestrantes do domingo, a gente segue o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Os temas, eles são todos já estipulados para cada um, né? Não é de escolha, né? Já está uma lista e nós vamos seguindo aí, dando sequência. No domingo passado, nós tivemos o tema ação e reação. E esse tema de hoje, livre-arbítrio, está bastante relacionado tanto com reencarnação quanto ação e reação, que foi a palestra do domingo anterior. Na literatura, nós trabalhamos o determinismo quando a gente trabalha um estilo literário chamado naturalismo. No determinismo, como o próprio nome diz, ele determina o comportamento humano. No século XIX, o Hippolyte Taine foi quem disseminou o determinismo, mas ele existe desde a filosofia clássica. O que é isso? A pessoa acreditar que os nossos comportamentos, eles já são determinados, e aí o Hippolyte Taine, no século XIX, coloca algumas situações como o determinismo geográfico, o determinismo da raça, o determinismo que está dentro do determinismo geográfico, o determinismo do meio. E o que seria isso? Vamos colocar aqui no exemplo mais simples. A pessoa, ela reside em uma favela, um ambiente que tem muitos traficantes, tráfico. Para o determinismo do meio, a pessoa ela já está determinada a também ser um traficante. Quando nós acreditamos que o meio, ele influencia, hoje a gente acredita dessa forma, ele não determina, mas para o determinismo, determina, a pessoa é condicionada a agir de acordo com o meio ou a raça, e aí tem várias situações que no século XIX eram bem preconceituosas, mas que as pessoas não ousavam, não questionavam tanto. Por exemplo, no determinismo da raça. Se é indígena é preguiçoso, tal, é da raça, isso é preconceituoso. No livro, um livro da literatura brasileira, O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, nós temos o determinismo em todos os personagens praticamente. Nós temos o determinismo com a Rita Baiana, que era uma mulata, e por ser mulata, bastante sensualizada. Nós temos o determinismo do meio com a personagem Mocinha, que era uma personagem recatada, boazinha. Mas ali naquele meio hostil, aquele meio, eu diria, né, um meio depravado, vamos colocar assim, ela acaba por ter uma madrinha meretriz, ela acaba entrando no meretrício. Então, quer dizer, o meio determinou o comportamento dela. Não tem por onde correr. Está lá, vai ser daquela forma como as outras personagens do Cortiço eram, né? E aí tem também o personagem Jerônimo, que era um imigrante europeu, e quando ele vem para o Brasil, ele abrasileira, né? Ele quer ficar abrasileirado, ele toma gosto, ele começa a tomar café todos os dias, ele se apaixona pela Rita Baiana, que é bastante sensualizada por ser negra, porque isso é muito colocado na literatura, nos primórdios, né, lá no século XIX, que é algo preconceituoso. Se é negra, tem que ser sensualizada. É bastante preconceituoso isso, né? O determinismo da raça. Mas o Jerônimo, aí no caso o determinismo do meio, ele começa a tomar café todos os dias, fica preguiçoso, como se brasileiro nós fôssemos preguiçosos, né? E começa a tomar banho todos os dias e fica com asco da esposa também imigrante europeia que não tinha esse hábito. Tudo porque o meio determina, né?
E aí vem a pergunta: se o espírito não fosse livre, se estivesse completamente condicionado, onde estaria a responsabilidade por seus atos? Não, mas aí eu não tenho culpa, eu já tinha que ser assim, eu não tive escolha, mas a gente tem escolha. A gente sabe que esse determinismo, ele não existe. A gente sabe que o meio influencia, mas ele não determina. Se eu resido em uma favela e eu não quero ser traficante, eu quero seguir um outro rumo, eu posso, embora seja difícil, mas eu posso. Eu tenho a escolha. Eu tenho aí a liberdade. Então, quer dizer, se o espírito não fosse livre, se estivesse completamente condicionado, ou então se Deus nos tivesse já feito tudo condicionado, se a gente não tivesse liberdade, a gente também não teria responsabilidade. Sendo que Deus, de acordo com o livro dos Espíritos, na questão 115, Deus nos fez simples e ignorantes, como está lá na questão 115 do livro dos Espíritos. Ou seja, nos criou todos iguais, e aí nós aqui vamos traçando os nossos caminhos com as escolhas que a gente faz. Está lá. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Aí a resposta do livro dos Espíritos: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que encontram a pura e eterna felicidade. Quer dizer, essa perfeição moral, nós vamos ser felizes completamente quando nós atingirmos essa perfeição moral. Aí vem o papel da reencarnação. Então, nós somos criados simples e ignorantes. A cada vida que nós temos, nós vamos fazendo as nossas escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio. A gente sabe que ao reencarnar, pessoas, muitas vezes, a maioria de nós escolhemos as nossas provas. Escolhemos como que nós queremos passar a reencarnação. Se nós teremos alguma dificuldade, até alguma impossibilidade física, nós escolhemos. Então, quer dizer, mas aí não tem liberdade? Tem, já está. O nosso plano reencarnatório está pré-determinado, porém, a forma que nós vamos reagir diante das vicissitudes, diante das dificuldades, é livre. Aí cabe a cada pessoa escolher como ela quer reagir diante das dificuldades aí. Nós temos como exemplo o Emmanuel, as várias vidas do Emmanuel. Emmanuel, ele, no livro Há 2000 anos, escrito aí, né, também por ele mesmo, Emmanuel, ele fala da vida dele como senador Públio Lentulus. Quem era Públio Lentulus? Ele era um senador romano extremamente orgulhoso. Ele tinha uma esposa muito evoluída, que era a Lívia. A Lívia, ela perseverou, ela amou de verdade, ela renunciou, porque eles passaram por diversas dificuldades. O filhinho deles se perdeu quando eles iam lá, né, acho que para Jerusalém, a terra de Jesus, né? E na mesma época do martírio de Cristo. E aí esse filho se perdeu, tornou-se escravo. Então foi um sofrimento tremendo para a família, principalmente para a Lívia. Depois a Lívia foi acusada injustamente. O Emmanuel não acredita, não confia na mulher. E ela ali, com a desconfiança do marido, sendo acusada de traição, ela continua residindo lá com ele, porém ele não mais confia na esposa. E ela ali perseverando, seguidora de Cristo, até que chega o momento dos cristãos que estavam sendo capturados e sacrificados nas arenas. E a Lívia estava dentre esses cristãos.
é quando ela fala que se sentia indigna de morrer como uma romana, ela não queria morrer como uma romana. Aí ela pede à escrava amiga dela para trocar de vestes com ela, e ela fica nas vestes da escrava e a escrava com a roupa romana. E aí, quando descobrem que tinha uma romana lá, só que quem estava com a roupa não era a Lívia. Então a escrava é liberta e a Lívia é sacrificada, martirizada lá naquela arena. E aí é quando Emmanuel se depara aí com essa situação. Ele já tinha tido uma outra situação impactante quando ele encontra o Cristo pessoalmente. Isso vai mudar o espírito dele para diversas vidas. E depois a esposa morre desta forma, ele descobre, né? Depois ele vê que era inocente, ela perseverou o tempo todo. E aí é uma das vidas do Emmanuel. Depois ele volta no século V, no livro 50 anos depois, a gente tem a história do Nestório, aí ele volta como escravo. E aí, quer dizer, a escolha dele, ele escolheu, já muito mais burilado, né, muito mais evoluído, ele escolhe esta vida e ele persevera, ele evolui, segue, seguidor de Cristo, Nestório, aí no século V. Quer dizer, as escolhas aí, o livre-arbítrio. E aí depois, no livro Renúncia, ele volta como já muito mais transformado, né? A reforma íntima, muito mais evangelizado, vamos colocar assim. Ele volta como o padre Damiano, aí no livro Renúncia. Então, em cada vida, nós vamos aí escolhendo o que é que nós queremos, como que nós... Algumas situações são pré-determinadas, como eu disse, né? O plano reencarnatório, mas a forma como nós vamos reagir diante daquelas situações é livre. A consciência desperta, expansão e sensibilidade. À medida que o espírito evolui, sua percepção moral se amplia. Ações dantes imperceptíveis passam a incomodá-lo profundamente. O sofrimento não nasce do castigo divino, mas do conflito com a própria consciência desperta ao contrariar as leis morais universais. Foi o que aconteceu com Públio Lentulus, quando ele percebeu que ele estava agindo de uma forma tão orgulhosa, tão aquém do que se espera de uma pessoa evoluída moralmente, aquilo o faz mudar. Aí vem o despertar da consciência e vem a culpa, vem o remorso também. Daí vem aquele trecho bíblico: a quem muito foi dado, né, muito será cobrado. Está no Evangelho de Lucas, aí Jesus nos lembra: a quem muito foi dado, muito será pedido. Por que isso? Porque a pessoa, quando ela tem consciência, quando ela é sabedora da verdade, ela tem melhores condições do livre-arbítrio, de fazer melhores escolhas. Então, por isso que é muito cobrado. A gente tem como exemplo o livro Voltei, de Chico Xavier, aí pelo espírito Irmão Jacob, que foi um pseudônimo aí do Frederico Figner. E aqui exemplifica bem isso. Esse despertar da consciência, a pessoa, ela sabedora, né, tendo mais conhecimento, ela tem mais possibilidades de fazer melhores escolhas, né? E aí o que acontece? O irmão Jacob, que é o Frederico Figner, ele era um homem bem-sucedido, ele não era naturalmente brasileiro, mas ele vem para o Brasil, ele tem mais poder aquisitivo, ele acolhia pessoas, agia com caridade, ele chegou a ser tesoureiro da Federação Espírita Brasileira, chegou a ser tesoureiro aí da FEB, então era um cara espírita. Aí muitas pessoas falam assim: mas para saber como que é o plano espiritual, já tem André Luiz. Só que a diferença é que André Luiz, ele não era espírita, ele não era conhecedor daquilo que nós espíritas acreditamos, como a reencarnação, como a mediunidade e outros mais. Já o Frederico Figner, que é o irmão Jacob, ele era espírita. E vejam que ele, espírita,
é até assustador. Quando eu li o livro, a desencarnação dele não foi fácil. E ele era espírita. E ele era um espírita dedicado. Por que isso? Porque quanto mais a pessoa sabe, mais conhecimento ela tem, mais ela se cobra, mais ela pensa que ela deveria ter feito escolhas melhores. E aí tem um episódio interessante que ele percebe que a luz dele não é como a luz dos outros espíritos superiores. É claro que ele nem chegou aí para o umbral, né? Era um espírito, não vou dizer evoluído, mas estava em evolução, né? E aí ele está lá em contato com outros espíritos superiores, só que quando ele percebe isso, ele não age assim com inveja ou com inferioridade. Ele percebe que a luz dele é menor, brilha menos. E aí, quando ele está lá com os encarnados, porque antes ele estava no contrário, né? Ele era dialogador e os desencarnados comunicavam-se e ele ali dialogando lá na sessão mediúnica. E às vezes ele era até rude com os espíritos. E aí é quando riem dele. Ok, agora você que está do outro lado aí, e sua luz? Cadê sua luz? E começa meio que a debochar dele. Mas ele percebe essas dificuldades que ele teve, muito preso à matéria, ele teve dificuldade no desenlace, na desencarnação, ele teve dificuldades lá no plano espiritual e era espírita. Então, vem de novo aquela máxima: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Quer dizer, então, que eu não tenho que saber muito, já que eu vou sofrer por saber muito, já que vai me cobrar muito, mas não é assim. Eu penso até naquela questão da pessoa, dá uma metáfora aqui, da pessoa estar num túnel escuro, num lugar muito escuro, aí tem lá uma cortininha, ela abre um pouquinho, entra uma frecha de luz e ela percebe a escuridão onde ela estava. Agora, se eu ficar plenamente na escuridão, aí eu não vou saber de nada. Eu penso que aquilo ali é até normal. Eu não vou perceber o antro em que eu estou. Aí lembra até do mito da caverna de Platão, né? Bíblia? Aqui não. Não tem uma Bíblia, não. Você tem o celular? No momento, eu não estou com o celular aqui, não. Mas você queria fazer algum comentário, algum questionamento? Pode ficar à vontade. Claro. Hebreus 9, 27 e 28 fala que ao homem é dado morrer uma única vez. Se você quiser conferir. Ok, que ao homem é dado a vida uma única vez? É dado ao homem morrer uma única vez. Morrer uma única vez. Ok. Isso é Antigo Testamento, não é? Não. Hebreus está no final da Bíblia. Tá. Bom, depois a gente pode prolongar a discussão, mas no momento não. Mas se você quiser relacionar com o tema, pode ficar à vontade. Se queria questionar, relacionar isso com o tema, pode ficar à vontade. Porque eu falei da reencarnação. Mas a Bíblia também fala de reencarnação, você sabia? Bom, eu nunca decoro o capítulo, mas aquela parte que Jesus conversa com Nicodemos e Jesus fala que é preciso nascer de novo. Ele fala nascer de novo da água e do Espírito. Exatamente. Da água e do Espírito. E nós também entendemos que a reencarnação é da água e do Espírito. Além desse trecho, tem um outro trecho também a respeito da reencarnação, que é quando Jesus ele conversa com os discípulos. E os discípulos, Jesus pergunta assim para eles: o que dizem que eu sou? Aí os discípulos falaram: uns dizem que você é Elias, outros dizem. Aí depois Jesus fala: na verdade, Elias já veio e vocês não o reconheceram. Porque nós espíritas acreditamos que João Batista foi Elias. Elias e Enoque são os dois únicos personagens que não provaram a morte. Bom, eu acho que nós podemos prolongar essa discussão de uma outra ocasião, porque o tema agora é livre-arbítrio. Tá? Mas nós espíritas também encontramos na Bíblia falando sobre reencarnação. Obviamente que as interpretações podem ser distintas. Bom, continuando aqui.
Então, a respeito aqui do livro Voltei, corrobora isso. Como eu falei lá do mito da caverna, de Platão, de que quando você tem conhecimento, mesmo que seja por algum momento sofrido, mas você tem a oportunidade de sair daquela escuridão. Então é bom sim a gente saber muito, mesmo que sejamos cobrados. É muito bom. E aí vem a culpa e a consciência, né? Nesse despertar, se o espírito ele está começando a evoluir, ele vai ter culpa. Porque o que é a culpa? É o conhecimento de que você desviou das leis de Deus. Origem interna. A culpa não é uma pena exterior imposta por Deus. Ela germina no momento em que a consciência madura reconhece o distanciamento das leis de harmonia e amor, né? Duas pessoas podem cometer o mesmo equívoco. Aquela com maior grau de discernimento sentirá remorso profundo, pois a consciência atua como juiz primacial de seus atos. Eu digo sempre, Deus nos dá a liberdade, nós temos o livre-arbítrio até para cometer o mal. Só que, quando a pessoa, como eu disse, começa a evoluir, ela vem esse despertar da consciência e vem a culpa, muitas vezes, né? Exatamente por saber que desviou das leis de Deus. Um exemplo claro disso é a passagem que fala do ser de Abraão, que durante a vida ele teve a oportunidade de fazer o bem. E aí, essa passagem cita que ele pede que Lázaro coloque o dedo na água e refresque a sua língua, ou que permita que ele volte. Aí ele pega e fala, Jesus fala, o Espírito Santo fala, se não deram crédito aos profetas, quanto mais alguém que vinha dos mortos. Entendi. Eles são os profetas, então eles vão aos profetas. Então aqui, reencarnação e reparação. Então vamos lá. Erro moral, já que a pessoa é livre, ela tem o livre arbítrio, então ela tem essa liberdade até para errar. Mas aí depois vem o despertar da consciência, vem o remorso, depois vem a reparação, que é esse desejo sincero de corrigir, de reconstruir, e isso acontece nas diversas vidas, né? Nós espíritas acreditamos na reencarnação, e vem aí o progresso, a conquista da virtude e a elevação da alma. Aí vem algo interessante. O remorso, ele prova 100% o livre-arbítrio. Se a pessoa tem o remorso, é porque ela teve a liberdade de errar. E ela, como eu disse antes, vem o remorso porque ela sabe que infringiu as leis de Deus. Aí eu vou ler só esse trechinho aqui final. A própria dor moral comprova que intimamente sabíamos da possibilidade de ter agido de forma diferente e superior. Quer dizer, nós tivemos o livre-arbítrio, mas nós desviamos. Por isso é que vem aí o remorso. E comprovando que nós tivemos a liberdade da escolha. A respeito aí dessa verdadeira liberdade, como eu disse lá, a metáfora lá de uma flechinha de luz que vem, né? Então, quando você tem conhecimento, você vai conseguir fazer melhores escolhas. Quanto mais nós estudarmos, mais nós nos aprimorarmos, mais nós tivermos conhecimento das leis de Deus, melhores escolhas nós faremos. E daí vem essa libertação interior. A gente tem que ir sempre em busca do conhecimento, porque é isso que vai nos libertar. E vai também nos condicionar a ter uma vida melhor, porque saberemos fazer melhores escolhas. Desobsessão. Desobsessão, como eu disse, reencarnação, desobsessão, está fugindo um pouquinho aqui do tema da palestra, mas se você esperar um pouquinho, assim que eu terminar aqui, eu te respondo direitinho, tá bom? Agora, se estiver assim relacionado com a palestra, aí você pode ficar à vontade de discutir.
Se for o caso, a gente apresenta a primeira vez, sim. Com certeza. A gente apresenta, mostra, explica direitinho também, para você ter entendimento. E aí vem esse encadeamento lógico, né? Reencarnação, livre-arbítrio, ação e reação. Reencarnação porque nas diversas vidas nós vamos tendo essa liberdade de fazermos as escolhas, o livre-arbítrio, ação e reação, porque a partir daquilo que eu faço vai ter consequência. Deus não castiga, Deus não é um Deus vingativo, punitivo. Tudo que nos acontece é devido aos nossos próprios atos. Algumas situações são de vidas pregressas. E aí fica marcado no perispírito e a pessoa reencarna. Às vezes a própria pessoa, como eu disse, ela pede para reencarnar daquela forma, mas tem outras situações que é da vida atual. De acordo com os caminhos que a pessoa segue, se a pessoa vai lá para o caminho do crime, ela vai poder ser morta, vai poder ser presa, ação e reação. Mas também tem as questões, os sofrimentos que são de vidas passadas. A culpa não prova que Deus nos condena, ela prova que somos livres. Novamente, essa liberdade aí, esse livre-arbítrio. E justamente porque somos livres, nós podemos errar, reparar e recomeçar. E que amor de Deus é esse, né? Que nos permite diversas vidas, para que nós não tenhamos uma única chance. Nós temos várias chances. Que amor de Deus é esse que nos dá o livre-arbítrio de nós? Porque se nós fôssemos autômatos, né, automatizados, nós não teríamos culpa, nós não teríamos remorso, nós não teríamos responsabilidade e nós não teríamos essa evolução que a gente tem galgando ali passo a passo. Para corroborar essa questão do livre-arbítrio das nossas escolhas, eu gostaria de falar do livro Renúncia, que é do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Este livro ele é baseado aí no século XIV, se eu não me engano. Boa parte da história se passa na França. Antes aparece a Alcione, que é um espírito de luz, e ela, no momento que ela vai reencarnar, né, na verdade, ela pede para reencarnar, porque ela não precisava reencarnar. Mas ela pede porque tem um espírito, Optus, se eu não me engano, e esse espírito ela nutre um afeto por ele muito grande, ele ia reencarnar, e aí ela pede para, mesmo não precisando reencarnar, ela pede para estar o acompanhando. E aí é dito para ela que ela iria passar, ela espírito já de luz, que ela iria passar por diversas situações conflituosas, situações difíceis, e que ela não precisaria passar por aquilo, mas ela aceita. Ela aceita por amor à sua família, da terra, por amor a esse espírito, né, o Optus. E aí, ela reencarna filha de Madalena Villamil e Cirilo Davenport. O Cirilo Davenport, ele tem uma prima chamada Susana, e essa Susana, ela tinha amor por ele, porém, ele amava a Madalena Villamil. E casa-se com a Madalena Villamil. Susana, não satisfeita, com muita inveja, muito ciúme da Madalena, ela fica ali com aquele sentimento ruim, porque esses sentimentos ruins, eles vão machucando a gente por dentro. Então, ela era uma coitada, porque ela amava o Cirilo, porém o Cirilo era apaixonado, tinha um amor recíproco pela Madalena, casaram, a Madalena grávida, só que o Cirilo recebe uma proposta para ir para a América. E aí a Madalena fica sozinha aí grávida, mas vai dar tudo certo, eu venho te buscar, e ela até apoia que o marido fosse, que o Cirilo fosse, e tudo mais. E o pai da Susana, muito amigo da Madalena, fica cuidando da Madalena que estava grávida da Alcione, que é esse espírito que vai reencarnar. E aí acontece, depois de muitos anos, né, a menina nasce, a Alcione, né? Aliás, nesse momento ela não nasce, foi antes do nascimento dela. Vem uma epidemia forte, e aí as pessoas em Paris estavam morrendo. A Madalena fica muito doente. O Jacques, pai da Susana, muito preocupado,
pede que a Susana fosse ver a Madalena. E aí é quando vem algo terrível. A Susana, ela trama junto com o Antero. A Madalena não estava morta, mas ela diz para o Cirilo Davenport que a esposa tinha morrido. E aí o Cirilo sofre horrores, porque ele era apaixonado pela esposa. Fala então que a Madalena tinha morrido e vai lá ainda forja o documento, coloca lá o registro de óbito, que a Madalena tinha um nome próximo, mas forjou ali, e aí faz isso. E aí ela vai para a América e casa-se com depois, né, de muita insistência, casa com o Cirilo. A Alcione cresce, muito amparada pelo padre Damiano, que segundo dizem é o próprio Emmanuel reencarnado. E aí a Alcione fica mocinha, acaba que, né, resumindo aqui para não ficar a história muito longa, ela acaba trabalhando como se fosse uma empregada aí da Susana. E ela fica sabendo de tudo que aconteceu, de tudo que a Susana fez. Aí vem o livre-arbítrio. Ela escolhe amar a Susana, mesmo depois de tudo que a Susana fez. E a Susana, no princípio, não gostava da Alcione, porque já percebeu logo, já desconfiou logo que seria a filha da Madalena. E depois, comprovando, aí que ela teve mesmo quis esse distanciamento. Só que a Alcione era tão amável, tão cuidadora com todos da família, que a Susana acabou também se encantando pela Alcione. Então, o que é bonito é essa renúncia da Alcione. Ela poderia vingar, porque depois a mãe morre. A mãe morre sem saber que o Cirilo estava vivo, né? O Cirilo depois descobre que a Madalena lá no berço de morte, né, estava viva, e vem aquele sofrimento, aquela coisa. A Alcione poderia ter raiva dessa Susana, poderia querer vingança, mas ela decide, ela escolhe o amor. E assim vai. E tem mais outras cenas, né, que mostram essa renúncia da Alcione, como o próprio nome do livro diz aí para nós. Então, que nós podemos escolher sempre o amor. Que nós tenhamos esse livre-arbítrio e, através do conhecimento, através do estudo, através das leis de Deus, nós possamos escolher sempre os melhores caminhos. Transformação e renovação. Deus não exige de todos a mesma resposta, mas aguarda de cada um aquilo que a sua consciência já é capaz de compreender e vivenciar. Que nós saibamos fazer boas escolhas, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada pela atenção de vocês.